Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de HTML5 CSS3 responsivo. E nessa aula nós vamos aí revisar a marcação de conteúdos usando a tag section e article, ok? Nós já utilizamos as duas e nós vamos utilizá-las novamente. Estou aqui no site do nosso projeto final, eu vou descer aqui abaixo. Nós já criamos aí a nossa seção de melhores amigos, ok? E mais abaixo aqui nós agora vamos criar a nossa seção de vídeos. Eu vou deixar o site aberto, ok? Pois eu vou selecionar e copiar os textos para andar mais rápido, que eu vou apenas exemplificar o que nós vamos fazer. Então eu vou aqui no nosso Notepad++. E perceba que aqui nós temos a nossa primeira seção, ok? E abaixo aqui eu vou dar 2 Enter, somente para ficar melhor a visualização, ok? E vou escrever aqui um comentário. Início, seção exóticos. Ok? Ctrl K para criar o comentário. E vou aí criar o nosso section. E varei algumas orientações. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar o section. E dentro de section pode ter artigos, pode ter aí a header, ok? No entanto, o section deve ficar isoladamente, ok? Como nós sabemos, o section serve aí basicamente para agrupar artigos relacionados. E os artigos servem aí para servir conteúdos que possam ser servidos de forma independente, ok? De forma isolada. E dentro aqui do nosso section, eu vou criar aqui uma div para chamar a nossa classe conteúdo, ok? E dentro aqui da nossa div conteúdo eu vou criar o nosso H1, ok? E já vou chamar aí a classe, que também nós já criamos, ok? Título, destaque. E vou aqui no nosso site, do projeto final, e vou copiar o texto. Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. E abaixo do nosso H1, eu vou criar aí nosso parágrafo. E também vou voltar aqui no site, vou selecionar, dar um Ctrl C para copiar, volto aqui e dou um Ctrl V para colar. Ok? Vou aqui dar um Ctrl S para salvar. Venho aqui na barra de ferramentas, executar e vou abrir com o Internet Explorer para ver como está ficando. Perceba aí que o nosso título e texto foi adicionado. Voltando aqui no nosso site projeto final, perceba que abaixo possui aí 4 caixas, ok? Como acima, na seção de animais. Porém, as 4 caixas de baixo possuem conteúdo diferente. E a forma de criá-los é exatamente a mesma, ok? Então aqui, perceba que eu estou dentro de section, dentro de div, ok? Dentro da nossa div, que chama aí a classe conteúdo. Okay? Então abaixo aqui de parágrafo, que eu vou dar mais espaço aqui para ficar melhor a visualização. Então abaixo aí do nosso parágrafo, eu vou criar aí um artigo. E o nosso artigo vai chamar aí a classe, como nós já fizemos, ok? Caixa e a caixa 3. E fecha o nosso artigo. E como aqui dentro de section nós já usamos aí o H1, ok? E então nós devemos aqui seguir uma hierarquia. Então, como nós já fizemos lá acima, perceba que os artigos animais ali, todos os títulos têm H2, ok? Pois existe um H1 já dentro sendo utilizado. Então aqui eu devo utilizar um H2. E já vou chamar aí a classe título. E o nosso primeiro título é o Cacatua. E abaixo de título, ok? Perceba que terá um vídeo, mas nós vamos adicionar em outra aula. Então agora nós vamos apenas marcar o conteúdo. Então teremos aí agora o nosso parágrafo. Okay? Eu vou voltar aqui no site do nosso projeto final. Perceba que temos aí os títulos e abaixo temos o nosso parágrafo. Vou selecionar, Ctrl C, volto aqui no site e vou copiar. Ok?
Perceba que eu chamei aqui título, ok? Mas você pode também mudar a cor do texto, que você sabe, ok? Você criou aí várias cores de texto, basta chamar a classe que o texto vai ficar, o título vai ficar e o texto também vai ficar da cor que você desejar. Vou dar um Ctrl S para salvar, venho aqui no nosso site e vou atualizar. Ok? Perceba que foi aplicado aí o nosso título e parágrafo dentro de uma caixa. Ok? Claro que você pode também aplicar sombras, bordas, enfim. Voltando aqui, eu vou selecionar aqui para andar mais rápido, vou dar um Ctrl C, okay? E vou dar aqui um Ctrl V 4 vezes, ok? Nós utilizaremos 4 caixas, que eu vou voltar aqui esses espaços para deixar organizados os artigos. E a nossa segunda, deixa eu voltar aqui, é o Sagui, ok? Nosso segundo título aqui é Sagui. Vou voltar aqui e vou selecionar, Ctrl C e Ctrl V aqui abaixo. E o nosso terceiro é a coruja. Vou selecionar o texto e vou digitar coruja no título principal. E no parágrafo aqui eu vou dar um Ctrl V. E o último aqui, perceba que nós não temos parágrafo, ok? Então eu vou aqui remover este parágrafo. E aqui ficará uma lista de sons e que nós vamos utilizar depois. Então o título está escrito apenas som dos animais. Vou selecionar, copiar, dou 2 cliques para selecionar o texto todo e Ctrl V. Ok? Vou dar um Ctrl S para salvar. Vem aqui no nosso site, local, vou atualizar. E perceba aí que foi aplicado nos nossos textos, ok? A nossa marcação. Voltando aqui, aqui na nossa classe Section, ok? Perceba que no nosso site projeto final está aí com cor fundo cinza, ok? Então nós vamos fazer isso. Eu vou vir aqui na nossa classe Section, chamar a nossa classe cinza. Porém, essa classe cinza aqui nós não temos, ok? É a única classe que nós vamos criar agora. Então vou dar aqui o Ctrl S para salvar, venho aqui no nosso estilo, vou descer ali abaixo onde nós estamos criando as cores, ok? Para seguir em uma ordem mais coesa, ok? Então nós temos aí já as cores verde, preto, okay? Vou dar um espaço aqui para ficar melhor e vou criar aí a nossa classe cinza. E a nossa classe cinza terá aí um background na cor F2, F1 e C. Okay? E terá um cor de texto, ou seja, na cor 555, ok? Há um preto aí, digamos aí de nível médio. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar, venho aqui no site, local, ok? Vou atualizar. E percebo o que acontece aqui. A nossa classe cinza foi aplicada à seção de cima e não a de baixo. Por quê? Lembra que nós criamos aí, eu estou voltando aqui no nosso Notepad, nós criamos aí a nossa classe ClearFix, ou seja, para evitar que esse tipo de problema aconteça. Ok? Então vou voltar aqui no nosso index e após aí o nosso cinza, vou dar um espaço e vou chamar a nossa classe limpa. Ok? Ctrl S para salvar, venho aqui no nosso site e vou atualizar. Nosso site local, ok? Perceba que a seção de cima está cinza e a de baixo está branca. Vou atualizar. Perceba que o nosso problema foi corrigido. Ok? Então veja a importância de utilizar o ClearFix. Ok? Então, seja a cor de texto que nós definimos aqui, que nós já sabemos como fazer, que você pode colocar a cor que você quiser, por exemplo, FFF, daqui um Ctrl S, vai ficar na cor branca. Ok? Veja aqui como ficou esquisito aí. E a cor de fundo também, né? Você pode
definir qualquer cor de fundo aqui que você queira. Por exemplo, 999 é um cinza mais forte, ok? Então você define as cores conforme você desejar, ok? Vou dar um Ctrl C aqui para voltar. Okay? No entanto, eu vou deixar desta forma aqui. Voltando aqui e vou atualizar. Então perceba como é simples marcar conteúdos, ok? Quando você aí já tem as classes prontas, que você vai apenas montando o seu site de maneira rápida, simples, ok? E voltando aqui no nosso index, então espero aí que vocês tenham entendido a lógica do section, ok? Então section serve para marcar aí basicamente conteúdos relacionados, ok? E os nossos artigos servem para marcar conteúdos que podem ser servidos de forma individual, ok? Seja que todos tratam aí do mesmo assunto, porém cada um pode ser servido de forma independente, ok? Não se esquecendo que artigo pode ficar fora da tag section, porém a tag section não pode ficar dentro da tag article, ok? E ao criar aí um section, você deve ter um H1, ok? E abaixo H2, H3 e por aí vai. E ao criar um artigo, que se tiver dentro de section, deve seguir a hierarquia, como pegamos aqui o H2. Se você criar um artigo fora de um section, você pode então criar H1, H2, ok? E tanto dentro de section quanto artigo, você pode usar aí a tag que nós já utilizamos, header, ok? Caso você queira colocar um logo ou algum outro tipo de classe. Então está feita aí a marcação do nosso site. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.